O que vem à sua cabeça quando se fala em feminismo? Um assunto que gera muita polêmica, porque de um lado, um grupo que defende os direitos das mulheres. Do outro, gente dizendo, inclusive nas redes sociais, que esse movimento teve até sua importância no passado, mas que hoje em dia ele não seria mais necessário. Será mesmo? Qual é a sua opinião sobre o feminismo? Este é o tema do Em Discussão. Quem vai entrar nesta discussão com a gente é Maíra Medeiros, do coletivo feminista Cunhã, e a Luziana Ramalho Ribeiro, ela que é socióloga. Bom, antes da gente começar já a discussão, eu vou colocar uma questão e eu quero que vocês duas se manifestem a respeito disso, tá? O que é que o feminismo defende nos dias de hoje e se ele ainda tem realmente a mesma importância que teve no passado? Quer começar ou começa? Pode ficar à vontade. Aqui não dá nem para dizer mulheres primeiro, porque, né? Então, o feminismo ele tem várias vertentes e essas vertentes podem até diferenciar um pouco sobre alguns assuntos mais tabus, como aborto, por exemplo. Mas, no geral, o feminismo ele tem diversas bandeiras de luta e aí vão em diversos aspectos. O que a gente mais fala, o que a gente mais vê, por exemplo, sendo debatido no 8 de março, é o enfrentamento à violência contra a mulher, que ainda é uma realidade muito preocupante no Brasil, na Paraíba. Inclusive, a Paraíba se destacou muito no último mapa da violência contra a mulher. É o segundo estado que mais cresceu o número de homicídios de mulheres. Essa questão, por exemplo, de briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Muita gente ainda acha que não tem que se meter, que não tem que denunciar. Muita gente ainda zomba das mulheres que vão denunciar, mas aí não conseguem romper totalmente o ciclo de violência e permanecem casadas, mesmo depois de apanhar, mesmo depois de ir na delegacia. Outra questão muito preocupante, e eu acredito que a gente falando aqui da TV Assembleia é importante pontuar, é a falta de paridade na política. Você vê uma subrepresentatividade muito grande das mulheres na política. Você vê o quê? Se você for levar em conta o Congresso, são 10% das cadeiras ocupadas por mulher, o que é um número muito baixo, levando em conta que mais de 50% da população brasileira é mulher. Então, para eles defenderem direitos das mulheres, né, no quesito de saúde, no quesito de direitos de ocupação do espaço público, por exemplo, de garantir essa segurança da mulher dentro, fora de casa e uma paridade política, a gente vê que é muito complicado. Eu só vou querer pontuar agora essa questão da política, porque senão a gente acaba fugindo. Sim. Os partidos já não têm um mínimo para preencher, e às vezes eles têm dificuldade de preencher porque as mulheres não se candidatam, também não passa por isso? Passa por isso, mas não é uma questão tão simples assim das mulheres não se candidatarem. Essa cota mínima, ela está lá no papel. Mas não é só estar no papel que vai fazer com que ela aconteça. O que é que precisa para que as mulheres queiram ocupar essas vagas? Primeiro é necessário que essa lei seja respeitada. E a gente vê muitos casos de partidos que acabam dificultando ou colocando mulheres, que algumas pessoas chamam de laranja, né? Chama a sobrinha, chama a filha, chama alguém daquele vamos dizer assim, político histórico. Não se sabe se vai ser votado ou não, mas é para preencher. É para preencher. Não é tão necessariamente aquela mulher que chegou lá e querendo ocupar esse cargo. E, por exemplo, falta a gente dizer, por exemplo, quando a gente encontra uma criança e a gente vai perguntar o que é que ela vai ser. A gente começa a perguntar, vai ser professora, vai ser médica, vai ser advogada? Não pergunta, você vai ser deputada, você vai ser senadora? Tá vendo que esse papo vai rolar muita discussão aqui ainda. Luziana, você é socióloga, então você estuda os movimentos, o comportamento da sociedade. Qual é a sua visão sobre essa questão do feminismo? Feminismo, estrito sensu, né, como conceito e como movimento histórico, nós vamos mapear ali entre meados do 18 e uma grande explosão e consolidação do século XIX, né, com grandes nomes, principalmente no campo da literatura, né, grandes poetisas como Flor Bela Espanca, grandes escritoras como Virginia Woolf. Se nós olharmos toda a história da humanidade, dos processos socializadores, nós vamos encontrar personagens com perspectiva de resistência. Desde a Grécia clássica, nós vamos ter, né, a primeira grande, vamos dizer, anti-heroína, né, o papel do feminino satanizado na figura de Helena de Troia, né, que é alguém que deixa um casamento, deixa um filho, né, e vai viver uma nova vida, uma nova experiência. E aí nós vamos ter especificamente hoje uma discussão para pensar o ser mulher e não exatamente o feminismo.
Nesse lugar, então, nós nos colocamos a partir dos teóricos queer, que é um movimento que estuda, problematiza sexualidade, papéis, né, sexuais ou como queiram, identidade de gênero, mas para nós, mais especificamente, é caro o conceito de performance de gênero, que aí vai abrir um leque de possibilidades para a gente pensar na condição, né, da construção da feminilidade ou do feminino, ao invés do feminismo estrito sensu, numa perspectiva muito mais ampla. Então, pensar em garantia de direitos para o ser humano, para um indivíduo, aquele que morfofisiologicamente é constituído como mulher, como classicamente se pensa, ou aqueles que, de um ponto de vista social, cultural, inclusive, né, de tendências até psicológicas, vivenciam a construção de papéis ou de performance feminina. Então, nós temos inúmeros estudos que mostram essa relação de trânsito, né? Daí o conceito de performance de gênero, de trânsito nas vivências das sexualidades. E nesse sentido, me parece mais prudente pensarmos em defesa de direitos universais. Maíra, você acha que esse princípio da equidade pode enfraquecer os ideais da mulher em si? Ou você concorda em parte com ela? Na verdade, assim, eu acredito que se a gente tivesse num estágio mais avançado de direitos, que tivesse uma desigualdade de gênero menor, poderia até concordar em parte, mas é porque eu acho ela tão gritante ainda. Você falou, por exemplo, assim, o voto já é consolidado, as mulheres votam, mas elas ainda não são eleitas, tanto quanto deveria, elas ainda não se candidatam tanto. Questão do trabalho, as mulheres trabalham, mas elas acumulam função quando elas chegam em casa. Elas ainda têm essa questão assim, de ser colocado como responsabilidade da mulher as tarefas domésticas, então elas têm dupla ou tripla jornada. Mas, de toda forma, quando a gente fala hoje os direitos das mulheres, a gente também não está falando só da mulher biológica, né? Tem também a questão da identidade de gênero, de como, por exemplo... Nesse aspecto você concorda com... Nesse aspecto concordo, que está incluso. Que existem, como é que a gente pode dizer, pessoas que vão se identificar com um homem ou como mulher, com masculino ou com feminino, sim, independentemente de como ela nasceu. Sim, inclusive essas pessoas passam por uma série de outras situações bem complicadas que as mulheres não passam, mas que também passam, é como se eles passassem duas vezes, né? Por querer se identificar enquanto mulher, por se identificar enquanto mulher, sofre por não assumir o papel de homem que a sociedade espera e ainda a série de opressões que a mulher vive. Então, nisso a gente concorda, sim. Esse tipo de argumento, dizer que as mulheres votam, mas não se candidatam tanto, não são tão representadas. Nós precisamos pensar que no momento de se candidatar, todo mundo é livre para se filiar a um partido, né, e se candidatar. De outro modo, os políticos que estão aí postos são, em maioria, né, constituídos como homens, no princípio da heteronormatividade, eles são votados, inclusive, por uma maioria que é composta, para quem assim o queira, de mulheres. Então, talvez a questão não seja a condição do ser mulher exatamente, mas que cultura nós alimentamos. Eu acho que nós precisamos problematizar as coisas, né? E termos a clareza e muitas vezes a dignidade, né? De nos afastarmos de determinados dogmas de militância e trabalharmos realmente com a questão socioantropológica. A sociedade é constituída não por um milagre, mas ela é constituída de infinitas e contínuas ações nossas. Está vendo como é bom sempre ouvir lados diferentes? Aposto que a sua opinião está começando a ser formada a partir de um debate como esse. Olha, a gente fez uma rápida linha do tempo sobre a história do movimento feminista dos últimos anos. Dá só uma olhada. A mulher casada só deixou de ser considerada juridicamente incapaz em 1962. Em 77, as mulheres ganharam o direito de se divorciar, mas só em 1988, homens e mulheres tiveram na lei a mesma igualdade de direitos nas relações conjugais. Por incrível que pareça, só em 2002, a justiça brasileira pôs fim à possibilidade de anular o casamento se o homem descobrisse que a mulher não fosse mais virgem. E até um termo mulher honesta só foi tirada da lei em 2005. Garantindo a integridade física e a liberdade sexual de todas as mulheres. A Lei Maria da Penha, a mais marcante conquista no combate à violência contra a mulher, só foi aprovada em 2006. A gente percebeu, né, que tem coisas que parecem tão absurdas e que foram há tão pouco tempo, né? Porque
as nossas leis, as nossas constituições sempre passaram por homens na hora de se garantir os direitos das mulheres. Na medida em que a mulher passa a ocupar mais a política, leis como essa são aprovadas, por exemplo, a lei do feminicídio, entre tantas outras. Outras problematizações acabam sendo feitas no âmbito do Congresso, por exemplo, na Assembleia, nas câmaras, quando tem uma mulher que chama a atenção para coisas que os homens às vezes não se dão conta, entendeu? Quanto tempo passou despercebido? Questões que estão aí, termos de lei que são muito machistas e que acabam condenando a mulher antes mesmo de fazer a condenação, colocam lá uma expectativa sobre a moral dela, por exemplo. Há um hiato muito grande entre a promulgação de uma lei e a efetivação dela. Acho que no campo da questão de gênero, a violência contra a mulher tem mostrado isso em larga escala, é uma triste realidade. Não sei se é uma questão que a gente escuta como pesquisador, se por conta da maior visibilidade e publicização desses casos de violência, violação, ou se por uma questão realmente de resistência de parte conservadora da sociedade. O que nós temos é leis que querem ser protetivas ou têm a pretensão, no caso da mulher, da criança, do idoso, por exemplo, e ao mesmo tempo uma alta escalada nos índices que mostram, né, uma tendência negativa no ponto de vista das práticas do cotidiano a partir dessas leis. No próximo bloco a gente continua esta discussão, perpassando inclusive pela questão dos direitos e dos desafios das mulheres. Nós voltamos já.